Olá, sou o professor Robson Silva trazendo para você a resolução de mais uma questão do vestibular da UES de 2024.1, primeira fase. Mas antes de a gente partir para a questão, deixa eu já te fazer aquele velho pedido maroto. Dá uma curtida aí no vídeo e se ainda não tiver inscrito, peço para que se inscreva e marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocado aqui no canal, beleza? Então, gente, sem mais delongas, vamos para a nossa resolução. A questão 43 diz o seguinte: uma partícula de massa m executa um movimento harmônico MHS de amplitude L ao longo do eixo das abscissas OX, com centro das oscilações em P, não coincidente com O. Origem de OX. O quadrado da velocidade v da partícula guarda com sua posição x uma relação funcional curiosa, expressa por v ao quadrado em função de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a e b e c constantes, dadas em unidades do Sistema Internacional, SI. Sabendo que b ao quadrado menos 4ac é igual a delta, que por sua vez é maior do que zero, e que quaisquer efeitos resistivos não negligenciáveis, a amplitude L desse MHS é dada por... Então, gente, perceba que ele quer saber exatamente a amplitude. A amplitude, a gente sabe que de um lado, se aqui a gente colocar como sendo o nosso ponto P, nós vamos ter que desse lado vai ficar o que a gente vai chamar de menos L e desse outro lado vai ficar o L. A gente está considerando que a esquerda desse ponto P, independentemente de ser origem ou não, a gente vai tomar como referencial o ponto P, a esquerda dele negativo e a direita dele positivo, tá tudo bem, obrigado. E aí o que vai acontecer? Nós vamos ter exatamente o menos L e o L. Então o que ele quer saber é exatamente o valor desse bendito L. Como a questão menciona que o quadrado da velocidade v da partícula guarda com sua posição x, ou seja, a posição é exatamente o que a gente está chamando aqui de L, ó, e é funcional, curiosa e expressa por esse cara aqui, ó. Então, como o L vai estar exatamente nas extremidades, é como se a gente chegasse aqui e traçasse um sistema de coordenadas, um plano cartesiano. E aí, a partir do plano cartesiano, a gente pode até afirmar que bem aqui, ó, seria exatamente o nosso eixo Y. E aí, como a gente está observando aqui, né, a gente vai ter um valor à esquerda, um valor à direita desse cara, e aí a gente quer exatamente dois pontos que tocam exatamente o eixo horizontal. E aí, pela matemática, o que toca o eixo horizontal é exatamente as raízes da equação. Ou seja, o que nós vamos ter que fazer aqui então, gente, é exatamente determinar as raízes dessa função que ele deu aqui, ó, que é v ao quadrado em função de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. E aí o que vai acontecer? O v ao quadrado, a gente vai dizer que esse cara, ele vale zero. Então, v ao quadrado em função de x é igual a zero. E aí, o que vai acontecer, gente? Nós vamos ter agora o seguinte: ax ao quadrado mais bx mais c, tudo isso é igual a zero. Aí a gente utiliza a fórmula do delta, né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Aí o delta vai ser o próprio b aqui, que é o bzão, né? Bzão ao quadrado, menos 4 que multiplica o azão, vezes o c, que é o czão. Aí agora, como a gente já sabe, o delta é tudo isso aqui. Aí nós vamos jogar lá na equação de Bhaskara. Quem é a equação de Bhaskara? X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2a. Aí nós vamos ter então duas raízes reais, né? Mas antes vamos só substituir logo. Menos o bzinho, que no caso é o bzão, então já vou colocar aqui o bzão, mais ou menos a raiz quadrada de delta, vou continuar deixando o delta aqui, depois se for necessário a gente substitui, dividido por 2a. Aí vamos ter as duas lindas e maravilhosas raízes reais. Nós vamos ter o que a gente chama de x1, que no caso vai ficar menos o bzão mais a raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2a. E nós vamos ter o x2, que vai ser menos o bzão, menos a raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2a. Então, nós tivemos essas duas raízes reais aqui. Aí, gente, se nós fizermos a diferença entre elas, e aí o x1 a gente pode dizer que no caso é o Lzão,
e o x2 é o menos Lzão. Então vai ter o que? Fazendo a diferença x1 menos x2 vai ser igual a menos o bzão mais a raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2a, menos, aí eu coloco aqui entre parênteses, ó, menos o bzão menos a raiz de delta, dividido tudo isso aqui por 2a. Aí agora, o x1 a gente chama de L, menos, aí o x2 é menos L, igual, aí eu repito aqui o resto, ó, menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. E esse menos que está aqui fora, ó, ele vai multiplicar o sinal de menos que está dentro. Aí menos vezes menos dá mais, né? Então vai ficar mais o b, menos vezes menos dá mais a raiz quadrada de delta. Tudo isso dividido por 2a. Lzão menos vezes menos dá mais. Vou vir aqui para o canto, tá, gente? Vamos precisar de espaço. Então Lzão mais Lzão vai ser igual a... Aí, como o denominador é o mesmo, então a gente só faz repetir ele aqui, ó. Aí vai ficar menos o bzão, mais a raiz quadrada de delta, mais novamente o bzão, mais a raiz também quadrada de delta. Aí, o bzão, percebam que a gente vai cancelar, ó. Tem o menos bzão aqui com o mais bzão aqui. Aí vai ficar raiz quadrada de delta mais raiz quadrada de delta. E aí o Lzão mais o Lzão dá 2, né? Lzão. Então já tenho aqui o 2Lzão é igual a raiz quadrada de delta mais raiz quadrada de delta dá 2 vezes a raiz quadrada de delta dividido por 2a. Aí percebam que a gente pode cancelar o 2 de um lado com o 2 do outro, ó. Já que está multiplicando em ambos são numeradores, não é verdade? Aí vai ficar então Lzão igual a raiz quadrada de delta dividido por 2a. Ou seja, o nosso item correto aqui, gente, é exatamente o item C de criatura divina da humanidade, beleza aí? Então, pessoal, vou chegando ao fim de mais uma videoaula. Espero que tenha gostado. Perceba que nessa questão foi um pouquinho mais trabalhosa. Caso você ainda tenha alguma dúvida, deixa teu comentário aí que eu irei responder, beleza? Então, desde já, um forte abraço para você. Fica com Deus. Beijo no coração e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Fui!